Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as últimas notícias quentes da revisão da vida toda e o que realmente está acontecendo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal com essa questão que afeta milhões de brasileiros. Você sabia que em abril de 2025, o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que quem já recebeu valores da revisão da vida toda até o dia 5 de abril de 2024 não precisa devolver nem um centavo sequer ao INSS. Isso mesmo. Se você foi beneficiado por alguma decisão judicial antes dessa data, pode ficar tranquilo porque esse dinheiro é seu por direito e é considerado irrepetível pelos ministros do STF. Comente aqui revisão da vida toda já, para se juntar à nossa luta contra essa injustiça que está sendo cometida com os aposentados brasileiros, que contribuíram uma vida inteira e agora estão sendo prejudicados por mudanças constantes de entendimento do Supremo. A situação da revisão da vida toda virou uma verdadeira montanha-russa jurídica que está deixando milhões de aposentados completamente perdidos. Para você entender melhor, a revisão da vida toda é aquela tese que permite incluir no cálculo da sua aposentadoria todas as contribuições que você fez antes de julho de 1994, ou seja, antes do Plano Real. Essa inclusão pode significar um aumento considerável na sua renda mensal, especialmente se você teve salários mais altos antes dessa data. O que aconteceu foi um verdadeiro vai e vem de decisões que deixou todo mundo confuso. Em dezembro de 2022, o STF aprovou a tese no famoso Tema 1102, que é o número que identifica essa questão na repercussão geral. Na época, foi uma festa para os aposentados, porque finalmente o Supremo reconheceu que vocês tinham direito de escolher a regra mais vantajosa para calcular a aposentadoria. O placar foi apertado, 6 votos a favor e 5 contra, mostrando como essa questão divide até mesmo os ministros. Mas aí veio março de 2024 e tudo mudou. O STF derrubou sua própria decisão anterior por 7 votos a 4 nas ADIs 2110 e 2111. Essas são as ações diretas de inconstitucionalidade que questionavam exatamente a constitucionalidade da Lei 9.876 de 1999, que trouxe essa regra de transição. Os ministros entenderam que a regra de transição é obrigatória e não pode ser opcional conforme o cálculo mais benéfico para o aposentado. Agora vem a parte que mais me incomoda nessa história toda. O governo federal tem usado números completamente inflados para assustar os ministros do STF e a opinião pública. Eles começaram falando em 46 bilhões de reais de impacto fiscal, depois saltaram para 360 bilhões e agora chegaram nos famigerados 480 bilhões de reais. É uma escalada absurda que claramente visa influenciar as decisões dos ministros. O mais revoltante é que advogados especializados em direito previdenciário questionam esses números com dados concretos. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário estima que o impacto seria de apenas 1 bilhão e 500 milhões de reais, uma diferença gritante em relação aos números do governo. Outros estudos falam em 4 bilhões a 5 bilhões e meio, mas nunca chegam nem perto dos 480 bilhões que o governo usa para assustar todo mundo. A verdade é que o governo está usando uma metodologia completamente equivocada. Eles calculam como se todos os aposentados do Brasil fossem ter direito à revisão da vida toda, e como se todos fossem viver mais 15 anos para receber esses valores. Isso é completamente irreal, porque nem todo mundo tem contribuições antes de 1994. Nem todo mundo ganha com a revisão. E existe ainda o prazo de decadência de 10 anos para pedir a revisão. Vamos falar dos ministros que votaram contra os aposentados nessa decisão de março de 2024. Foram 7 ministros: Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Cristiano Zanin,
Flávio Dino, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques. Do outro lado, defendendo o direito dos aposentados, ficaram Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia. É importante você conhecer esses nomes, porque são eles que decidem sobre o seu futuro financeiro. O que mais me deixa indignado é que, durante o julgamento, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que ninguém fica feliz de não favorecer o segurado, mas que era preciso zelar pela integridade do sistema. Ora, mas que integridade é essa que prejudica quem contribuiu a vida toda? Que integridade é essa que usa números inflados para justificar decisões contra os aposentados? Mas nem tudo são más notícias nessa saga da revisão da vida toda. Em abril de 2025, o STF tomou uma decisão extremamente importante, que pelo menos ameniza o prejuízo causado aos aposentados. Por unanimidade, os ministros decidiram que quem já recebeu valores da revisão da vida toda por decisão judicial até 5 de abril de 2024 não precisa devolver absolutamente nada. Essa é uma vitória significativa, porque mostra que o STF reconheceu que houve uma quebra de confiança no sistema jurídico. O ministro Dias Toffoli foi quem propôs essa modulação dos efeitos, defendendo que, ao não modularmos, houve uma quebra de confiança naquilo que os segurados depositaram, em razão de precedentes do STJ e do próprio STF. Isso significa que, se você ganhou na justiça e já está recebendo, ou recebeu valores da revisão da vida toda antes dessa data, esse dinheiro é definitivamente seu. Além disso, o STF também decidiu que os aposentados que tinham ações em andamento até essa data não vão precisar pagar honorários advocatícios, custas processuais, nem perícias contábeis. É uma medida de justiça básica porque não faz sentido punir financeiramente quem buscou seus direitos com base em decisões anteriores do próprio Supremo. A questão que fica no ar é sobre os processos que estavam em andamento quando o STF mudou de entendimento. Durante 2025, houve vários julgamentos tentando esclarecer exatamente como aplicar a nova regra. O ministro Alexandre de Moraes chegou a votar favoravelmente em algumas reclamações constitucionais, mas isso não muda o entendimento geral das ADIs. Em junho de 2025, aconteceu um episódio interessante. O ministro André Mendonça divergiu do relator Alexandre de Moraes e votou a favor da revisão da vida toda, mas estabeleceu critérios bem específicos. Ele sugeriu que a tese não deveria se aplicar para a revisão de benefícios já extintos, ajuizamento de ação rescisória contra decisões já transitadas em julgado e pagamento de diferenças anteriores a dezembro de 2019. Mas a ministra Carmen Lúcia pediu vista e o julgamento foi suspenso. O que você precisa entender é que existe uma diferença fundamental entre o tema 1102, que era favorável aos aposentados, e as ADIs 2110 e 2111, que derrubaram essa possibilidade. O tema 1102 foi definido em um recurso extraordinário onde os aposentados ganharam, mas as ADIs questionavam diretamente a constitucionalidade da lei de 1999. A situação se complicou ainda mais porque os ministros julgaram as ADIs e não o recurso extraordinário original, criando uma situação jurídica confusa, onde uma decisão derrubava a outra. Foi essa confusão que levou a todas essas idas e vindas de entendimento e que prejudicou tanto os aposentados. Atualmente, quem tem direito à revisão da vida toda são apenas aqueles que conseguiram decisões judiciais favoráveis até 5 de abril de 2024. Para quem não conseguiu até essa data, infelizmente a porta está fechada por enquanto, a menos que haja uma nova mudança de entendimento do STF, o que parece pouco provável no momento. É importante você saber que existem outros caminhos sendo tentados.
O senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, propôs o projeto de lei 1460 de 2023, que busca garantir por lei o direito à revisão da vida toda. Ele defende que o projeto permite o recálculo da aposentadoria, levando em conta todas as contribuições feitas ao longo da vida, inclusive as anteriores ao Plano Real. O senador Paulo Paim explicou que o que estamos propondo com esse projeto de lei é dar ao trabalhador o direito de escolha. Se a regra de transição lhe for desfavorável, ele poderá optar pelo cálculo mais benéfico, assegurando maior justiça e equidade no sistema previdenciário. É uma tentativa de resolver por via legislativa o que o judiciário negou. Mas você precisa estar ciente de que, mesmo se esse projeto for aprovado, ele ainda pode enfrentar questionamentos de inconstitucionalidade no STF, especialmente considerando que os ministros já se manifestaram sobre a obrigatoriedade da regra de transição. É uma batalha que ainda está longe de terminar. Uma coisa que me chama a atenção é como o governo tem usado o argumento dos riscos fiscais para convencer os ministros. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a revisão da vida toda aparece como o maior risco fiscal, com impacto de 480 bilhões. Mas, quando você analisa os números com mais cuidado, percebe que se trata de uma projeção completamente irreal. Por exemplo, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, existem apenas 61.411 ações ajuizadas em todo o país relacionadas ao tema 1102. Isso está muito longe de representar todos os aposentados do Brasil, como o governo quer fazer parecer em seus cálculos assustadores. Outro ponto importante é que muitos aposentados nem sequer se beneficiariam com a revisão da vida toda. Isso acontece porque quem teve salários baixos antes de 1994 ou quem não contribuiu nesse período não teria vantagem nenhuma com a inclusão dessas contribuições no cálculo. A revisão só beneficia realmente quem teve salários mais altos antes do Plano Real. Além disso, existe o prazo de decadência de 10 anos para pedir qualquer revisão de benefício previdenciário. Isso significa que quem se aposentou há mais de 10 anos já perdeu o direito de pedir a revisão, independentemente de qualquer decisão do STF. Esse fator sozinho reduz drasticamente o número de pessoas que poderiam ser beneficiadas. O que mais me revolta nessa história toda é ver como os aposentados estão sendo tratados como números em uma planilha, como bem disse o senador Paulo Paim. Vocês contribuíram com suor e dedicação para a construção do nosso país e merecem ser tratados com dignidade e respeito, não como um problema fiscal a ser resolvido. A situação atual é que a revisão da vida toda está praticamente morta para novos pedidos. Quem não conseguiu uma decisão judicial favorável até 5 de abril de 2024 dificilmente conseguirá nos próximos anos, a menos que haja uma mudança significativa na composição do STF ou na legislação. Mas existe uma luz no fim do túnel para quem já foi beneficiado. A decisão do STF de abril de 2025 garantiu que os valores já recebidos são irrepetíveis, ou seja, o INSS não pode cobrá-los de volta. Isso é fundamental porque dá segurança jurídica para quem já estava recebendo esses valores e evita que as pessoas tenham que devolver dinheiro que receberam de boa-fé. A modulação dos efeitos feita pelo STF também foi importante para evitar que os aposentados tenham que pagar custos processuais relacionados às ações que estavam em andamento. Imaginem a injustiça que seria, além de perder o direito à revisão, ainda ter que pagar as custas do processo. Felizmente, os ministros entenderam que isso seria excessivo. O que você precisa ter em mente é que essa batalha da revisão da vida toda ainda não terminou completamente. Existem recursos e embargos sendo julgados constantemente no STF, e a situação pode mudar a qualquer momento. Por isso, é importante acompanhar as notícias e estar sempre informado sobre os desdobramentos. Uma coisa que fica clara em toda essa discussão
É como o sistema previdenciário brasileiro precisa de reformas estruturais que protejam realmente os direitos dos trabalhadores. Não pode ser que a cada mudança de governo ou de composição do STF, os aposentados fiquem na incerteza sobre seus direitos básicos. A questão da revisão da vida toda expôs uma falha grave no nosso sistema jurídico, que é a possibilidade de mudanças constantes de entendimento que prejudicam quem já tinha direitos consolidados. É inadmissível que aposentados que contribuíram a vida toda fiquem reféns de interpretações jurídicas que mudam ao sabor dos ventos políticos. O mais preocupante é que essa instabilidade jurídica afeta diretamente a confiança das pessoas no sistema previdenciário e no judiciário. Como alguém pode planejar sua aposentadoria se as regras podem mudar da noite para o dia? Como confiar em decisões judiciais se elas podem ser revogadas sem aviso prévio? Por isso, é fundamental que os aposentados se mantenham organizados e continuem lutando pelos seus direitos. A pressão da sociedade civil organizada foi fundamental para conseguir pelo menos a garantia de que quem já recebeu valores não precisa devolvê-los. Sem essa pressão, a situação poderia ter sido ainda pior. A história da revisão da vida toda também mostra como é importante ter advogados especializados em direito previdenciário. Muitos aposentados conseguiram decisões favoráveis justamente porque tiveram o acompanhamento adequado de profissionais que conhecem as nuances dessa área do direito. Olhando para o futuro, a expectativa é que novas tentativas de reverter a situação surjam, seja por projetos de lei, como o do senador Paulo Paim, seja por novos recursos no STF. A luta pelos direitos dos aposentados não pode parar, porque quem contribuiu a vida toda merece ter uma aposentadoria digna. A questão da revisão da vida toda é muito mais do que uma discussão jurídica ou contábil. É uma questão de justiça social básica. Não faz sentido que trabalhadores que contribuíram antes de 1994 tenham essas contribuições simplesmente ignoradas no cálculo da aposentadoria. Isso é uma injustiça que clama aos céus. O argumento fiscal usado pelo governo também é questionável quando você considera que o sistema previdenciário é superavitário quando se inclui todas as suas receitas. O problema não está em pagar o que é devido aos aposentados, mas sim na má gestão dos recursos da Seguridade Social e nos desvios constantes desses recursos para outras finalidades. Em resumo, a situação atual da revisão da vida toda é a seguinte: quem conseguiu decisão judicial favorável até 5 de abril de 2024 pode ficar tranquilo, porque os valores são irrepetíveis e não precisam ser devolvidos. Para quem não conseguiu até essa data, a batalha continua, mas por outros caminhos, como projetos de lei e novos recursos. O mais importante é que vocês, aposentados, não desistam de lutar pelos seus direitos. A pressão popular foi fundamental para conseguir as conquistas que tivemos até agora, e será fundamental para conseguir avanços no futuro. Continuem se organizando, continuem pressionando seus representantes e continuem exigindo que seus direitos sejam respeitados. A revisão da vida toda pode ter sofrido um revés no STF, mas a luta por uma previdência justa e equitativa para todos os brasileiros continua. Vocês merecem uma aposentadoria digna depois de uma vida inteira de trabalho e contribuição para o país. Não deixem que números inflados e argumentos fiscais questionáveis os façam desistir de buscar o que é justo e devido por direito.